Você já vai saber daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos rodar a vinheta do vídeo. Gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um vídeo no qual eu assisti. É uma história que eu vou colocar aqui para vocês assistirem um pedaço, tá? É bem rapidinho, pessoal. É mais ou menos uns 7 minutos de vídeo. Você vai ouvir a história e no final da história eu vou estar retornando. Então, assistam aí rapidinho. Presta bem atenção, gente, nessa história. Que no final dessa história vai ser surpreendente. Você vai ver o que é que as pessoas têm a capacidade de fazer com o outro ser humano, de destruir o outro ser humano em questão de segundos. Por causa de uma palavra, se destrói uma vida inteira. Observe essa história. Eu vou contar uma história para vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa numa associação. E eu vi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora, o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa. A esposa do pastor com os 2 filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda. E a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entre a escola sabatina e culto a igreja fica bem cheia? E ela disse: eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim: o que você está falando? Você enlouqueceu? Que isso, menina? Ela falou: eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa: cuidado, eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer: irmãos, por favor, isso é um grande mal entendido. Ela dizia: não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar mim. E ela foi levada para um quartinho, a esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela, e falou com ela, e foi um alvoroço muito grande. E ela disse: olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber, foi uma coisa muito bem feita, mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor: prestem bem atenção no que eu vou dizer. Falou: só tem uma maneira de você me acreditar, vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa, só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse: ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido.
Por que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte: irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com um pastor, mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor. A amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo, durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou e ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou. Satanás plantou na cabeça dela 1 ano e ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor o coitado daquele pastor, o caluniado estava, e chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos: pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim: vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque, gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente machuca. Porque é isso que acontece, gente. Se você não for capaz de abrir a sua boca para trazer paz para a vida de alguém, não abra a sua boca para trazer o inferno para a vida de quem quer que seja. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo, hein? Eu acredito que vocês estão sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu assisti. Porque o estrago que essa mulher causou na vida dessa família, gente, foi muito grande. Vocês já imaginaram, gente, esse pastor, o que esse homem deve ter vivido, o que esse homem deve ter sofrido ao longo dos anos, de querer provar uma coisa que ele não fez, gente. É tenso essa situação. É muito difícil quando nós somos acusados de uma coisa que a gente não fez. Eu tenho certeza que essa mulher, ao longo dos anos, a consciência dela não teve paz. Aquele momento ali de dor que ela estava sofrendo, ela sabia que ela tinha que pedir perdão antes de partir dessa terra, ela tinha que confessar aquele pecado que ela cometeu, né? Eu tenho certeza que para ela também foram anos difíceis, porque a pessoa, gente, fazer o mal para o outro e achar que vai ficar a vida toda tranquila, a pessoa está enganada, porque não fica não. A pessoa não consegue ter paz de espírito, você pode ter certeza disso. A gente ser acusado de algo que a gente não fez é muito ruim. Eu tenho uma experiência que aconteceu na minha vida. Eu digo que eu sou a mulher das experiências. Tudo acontece comigo. Deus é mais, mas é... Uma vez, gente, aconteceu comigo, na época que eu vivia em Salvador, que eu era da igreja, que eu era adolescente. Aquela história toda que quem já acompanhou sabe, daquela história de lá de Pirajá.
Foi um fato que aconteceu que eu era adolescente, mas eu nunca me esqueço. Na época lá em Pirajá tinha um rapaz, o nome dele é Vladimir. Se Vladimir estiver assistindo esse vídeo, Vladimir, um beijão pra você, meu amado. Então, o Vladimir na época, ele não era evangélico. E ele ficou indignado porque a mãe dele morreu. Ele queria explicações, ele queria que falasse pra ele o porquê que Deus levou a mãe dele. E aí, sobrou pra quem, gente? Pra Bárbara, essa história. Eu conhecia ele de passar na rua, de ver ele na rua, mas não tinha amizade com ele. E aí, de repente, Vladimir me inventa de todas as vezes que eu passo para ir para a igreja, vai eu lá, toda mirradinha para a igreja, com minha biblinha debaixo do braço. Quem me para? Vladimir. Pera aí, quero falar com você. Eu quero que você me explique por que Deus levou minha mãe. Que Deus é esse? Esse Deus aí que você fala que serve, esse Deus não é bom coisa nenhuma. E acabava com Deus. E aí eu, coitada, toda inexperiente na vida, para poder colocar alguma coisa na cabeça de Vladimir, para poder explicar para ele, né, alguma coisa naquele momento, porque você sabe, gente, quando a gente perde alguém, a gente, qualquer palavra que você fale, nunca preenche o vazio daquela pessoa, não é verdade? E aí, o que eu ia dizer para ele? A única coisa que eu lembro que eu dizia para ele: Vladimir, Deus tem o propósito de todas as coisas na nossa vida, meu querido. Se Deus levou a sua mãe, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não aceitava aquela situação. Ele tinha ódio de Deus. Essa era a verdade. Tinha um ódio mortal de Deus. Que Deus era o culpado. Que se Deus era tão bom, porque Deus levou a mãe dele, que a mãe dele era uma pessoa tão boa. Gente, todas as vezes que eu passava era a mesma história. Vladimir sempre me parava. Quando é um belo dia, eu sabia que essa história, gente, não ia prestar no final. Por quê? Porque eu morava em um barrilzinho pequeno, como vocês conhecem a história. Pirajá. Um barrilzinho pequeno onde todo mundo conhece todo mundo. Naquela hora que eu estava indo para a igreja, todo mundo estava indo para a igreja. Então, uma hora ou outra, alguém ia me ver parada conversando com o Vladimir, certo? Foi o que aconteceu. Passaram alguns olhos e esse comentário chegou a cair no ouvido da minha mãe, que eu estava parada na rua conversando com um rapaz. E o Vladimir na época, hoje não, que o Vladimir é cristão, graças a Deus, o Vladimir, uma benção. O Vladimir na época tinha o cabelão, parecia roqueiro, acho que ele era do rock, não sei, mas ele era muito doido, essa era a verdade. Quem olhava assim já via Vladimir todo embaçado. E aí, o Vladimir, coitado, todo carente, porque aquilo ali, gente, já era uma carência de Deus, essa é a verdade. Ele já era carente de Deus, né? Porque ele estava naquela revolta, na realidade aquilo ali já era sede de conhecer a Deus, só que ele não entendia, ele não sabia o que era que já estava acontecendo dentro dele. E aí, gente, um belo dia, chega no ouvido da minha mãe que eu estava conversando com um homem descrente, que fala descrente, né? Tem o crente e o descrente. Tem o crente e o desviado. É assim a linguagem evangélica. E aí que Bárbara estava conversando com um descrente, aquilo me deu uma revolta. Porque quando chegaram para minha mãe para contar a história, do jeito que chegaram, gente, as pessoas falaram de um jeito como se eu estivesse dando ousadia para aquele homem. Eu disse: olha, mãe, eu não estou fazendo nada, tá? E eu vou dizer uma coisa aqui para a senhora: a partir de hoje eu vou orar para Deus salvar esse homem. Porque eu quero ver esse homem ainda dentro da igreja. Gente, eu fiz um desafio da revolta. Foi o desafio da revolta que eu fiz naquele dia. Eu disse: eu vou orar, porque Deus vai salvar esse homem. E esse homem vai entrar na igreja e vai desmascarar essa língua do capeta. Que esse homem vai dizer o que era que realmente estava acontecendo ali na nossa conversa. Porque Deus, Ele vê tudo. E eu sei que Deus, Ele vai me honrar. Ô, gente, não deu outra. Eu coloquei meu joelhinho seco no chão. Não demorou. Deus salvou Vladimir. Eu disse: ô papai, é por isso que eu te amo. Ô Jeová,
Não demorou, Vladimir entra na igreja, ficou aquele menino transformado, abençoado. E aí, gente, quando pensa que não, um belo dia, porque, gente, Deus é quem justifica a gente, não é? A gente não precisa estar se justificando, não. Porque se a gente é inocente, Deus vai justificar a gente, você pode ter certeza. Aquilo que as pessoas fazem com a gente, uma hora Deus justifica a gente não precisa fazer força para se justificar. Tome essa palavra para você. E aí, quando é um belo dia, gente, do nada assim, tá aquele povo reunido, todo mundo reunido, Vladimir já estava envolvido com a turminha, quando de repente Vladimir abre a boca e fala: olha, quando eu estava lá no mundo, quando eu estava sedento de Deus, a pessoa que me deu uma palavra, quando eu passava na rua, que eu parava, que não tinha medo de mim, né? Que não tinha vergonha de estar conversando comigo, era essa menina aqui, ó. Binha apontou pra mim. Nunca essa menina aqui, ó, se engraçou comigo. Nunca. Sempre foi uma menina respeitadora. Porque se tivesse sido safada, eu agora falaria. Ela, uma menina, ó, que todas as vezes que passava, eu parava ela. Sempre eu parava ela e ela sempre me dava atenção. Gente, aquilo ali, posso até ser que tenha gente que nem lembre disso, mas isso eu nunca me esqueci. Eu tenho certeza que Vladimir também nunca esqueceu disso, porque até alguns anos atrás, quando a gente estava participando de um grupo, ele falou dessa história. Ele disse que nunca esqueceu disso. Então, gente, é assim que Deus justifica a gente. Só que existem coisas que não dá mais para voltar atrás, como no caso desse vídeo que você assistiu. Olha o estrago que essa mulher fez na vida desse pastor. A ex-mulher do pastor já estava casada com outro homem, já tinha outros filhos. E aí, gente, o homem, o coitado do pastor, passou anos da vida dele, coitado, oprimido dentro de uma chácara, sem querer casar, triste ali, ó, angustiado por causa daquele levante, daquele falso testemunho. Gente, isso é falso testemunho. A Bíblia condena isso. A Bíblia fala sobre o falso testemunho. Você que abre a sua boca para falar do seu próximo, você que abre a boca para falar coisas que você não viu, que você inventa, isso é muito sério, gente. Isso é terrível. Essa outra história que eu vou contar aqui, gente, que aconteceu comigo, quando eu falo assim que eu entendo a dor desse pastor, do que é estar passando por essa situação de estar sendo acusado de uma coisa que você não fez, porque você tenta provar e ninguém acredita em você, aconteceu comigo. Vou contar aqui essa história para vocês. Um belo dia, vivi em Salvador, muitos anos atrás, eu tinha meus 20 e poucos anos, e um belo dia recebo um telefonema. E aí, gente, eu recebo esse telefonema dizendo que era um trabalho. Aí eu perguntei para ele do que era que se tratava, né? De que trabalho era. Aí ele falou para mim: é para você trabalhar em uma loja de material de construção. Naquela mesma semana, gente, olha que coincidência, naquela mesma semana eu tinha colocado currículos. Aí eu pensei, coloquei currículos, deve ter me chamado, né? Aí ele falou assim: foi uma pessoa que te indicou. Aí eu disse: foi quem? Aí ele falou o nome de uma pessoa. Ele falou assim: foi uma moça chamada Clara que indicou você pra minha esposa. Gente, e eu tinha uma amiga chamada Clara, pensa. Olha como a coisa é pra acontecer, quando a coisa, gente, é pra acontecer, tudo se encaixa, né? Aí eu disse: que bom, a Clara me indicou, meu pai, que bênção. Aí ele falou pra mim assim: tem como você encontrar comigo amanhã, Bárbara, pra gente fazer uma entrevista? Eu disse: tem, tudo bem. Aí marcou o local, né? Eu fui lá no local onde a gente tinha marcado. Quando eu cheguei lá, que eu tô lá na frente do lugar onde a gente tinha marcado, ele pegou e parou de carro do meu lado. Aí olhou assim pra mim: Bárbara, eu disse: sou eu que te liguei sobre o trabalho. Tá. Aí ele falou assim: vamos aqui, vamos que eu tô indo lá pra loja. Aí eu disse: mas a entrevista não é aqui perto? Ele: não é aqui não. Aí eu disse: meu Deus do céu. Fiquei assim meio, né, desconfiada. Nossa, gente, o homem disse que era aqui, agora já não é mais aqui. O que esse homem quer?
Mas até então, gente, o que me fazia acreditar era porque ele tinha falado que tinha sido Clara. Era muita coincidência, né? Pelo amor de Deus, se fosse mentira. Como assim, se ele falou o nome dessa amiga minha? Gente, era muita coincidência. E aí, eu disse, meu pai, seja o que o senhor quiser. Eu vou entrar nesse carro aí e vamos ver o que é que vai dar, né? E aí entrei. Quando eu entrei no carro, aí a gente vai conversando, conversar vai, conversar vem. Aí ele entrou em uma delegacia. No que ele entrou em uma delegacia, aí ele falou assim, peraí que eu vou aqui pegar uns documentos na mão de uma pessoa. Aí eu todo inocente, eu disse, tá bom. Aí ele, não, você pode vir comigo. Aí eu disse, ah, tá. Peguei e fui, né? Todo inocente, fui com ele. Aí, tô eu indo. Quando eu entrei, gente, aí ele mandou eu sentar. Quando eu sentei, aí ele passou para o outro lado da mesa e sentou. Quando ele sentou, ele falou assim, pois é, Bárbara, isso aqui não é nenhum emprego. Você está sendo acusada de que você está usando um cartão de crédito e nós queremos saber cadê esse cartão de crédito. Gente do céu. Quando esse homem falou isso, o meu chão abriu. Eu disse, o quê? Que conversa é essa, homem? Eu já não estava entendendo mais nada que aquele homem estava falando, gente. Sabe aquela coisa que te dá um branco? E que você dá um apagão, assim, que você não está entendendo o que está acontecendo? Porque você sai de casa achando que você vai arrumar um trabalho. De repente o homem está ali, você está dentro de uma delegacia, sendo acusada de uma coisa que você não sabe nem o que o homem está falando. Aí ele falou, pois é, e a gente quer saber cadê o cartão. Eu disse, rapaz, eu não tenho cartão nenhum, eu não sei do que você está falando. Aí ele pegou e falou assim, você tá com celular aí? Aí eu disse, tô. Ele, me dá seu celular. Aí peguei o celular, passei pra ele. Meu celular era aquele celularzinho, gente, aqueles bem humildezinho, aqueles antigos A50, A55. Aqueles Siemes da Oi, A55, vocês lembram? Aquele celularzinho mais fuleirinho, naquela época. Aí ele pegou o celular, olhou para o celular, aí ele falou assim, pois é, porque você está sendo acusada, e pegou um papel assim, porque você está sendo acusada que você comprou um celular, que aqui tá falando que você fez compras, que você comprou roupas na Pitbull, que você comprou na Boticário perfume, que você comprou não sei aonde mais das contas. Gente, me deu uma crise de choro na hora, mas eu comecei a chorar, mas era de raiva, de ódio. Daquilo tá acontecendo, daquele homem tá falando que eu tava fazendo aquilo tudo, se eu sabia que eu não tinha feito nada daquilo. E aí, gente, sabe o que acontece? Passa um, te diz uma piadinha, passa outro, te diz outra piadinha. Ah, agora não adianta chorar o leite derramado, agora não adianta você ficar aí chorando de arrependida. Ô, gente, eu olhava assim, eu digo, gente, o que foi que eu fiz pra estar merecendo essa situação? Ô, gente, eu sei o que é. Quando acontece assim, que eu assisto um jornal, que eu vejo a pessoa que foi preso, que fala, gente, eu não tenho culpa, e a pessoa, ninguém acredita em você. Até provar que você não fez aquilo, você sofre com aquela consequência. Quantas pessoas estão aí presas, gente? E a justiça naquela demora para provar sua inocência, porque essa justiça daqui do Brasil é uma justiça miserável, esculhambada. E aí, eu disse, aí, gente, eu enxuguei minhas lágrimas de raiva que eu tava. Eu disse, olha, homem, eu vou te falar uma coisa bem aqui. Eu não tenho nada disso que você tá falando. E eu quero que você saia daqui agora comigo e a gente vá lá na minha casa, porque eu vou te mostrar que eu não tenho nada disso que você tá dizendo que eu comprei. Aí ele olhou assim pra mim, ele, não, nós vamos lá sim, a gente vai lá na sua casa. Eu disse, vamos agora, quero que você vá agora. E você pode até ficar com o meu celular na mão pra você até não dizer que eu vou mandar mensagem pra alguém pra tirar os flagrantes da minha casa. E aí ele fez uns procedimentos lá e a gente pegou, entrei no carro e a gente parou lá na minha casa. Gente, essa época, agora eu entendo porque essa época eu tava no pau da goiaba, eu tava lá no sal. Gente, pensa uma época que eu tava em uma vida de dificuldade. Parece muito boa, porque se eu tivesse já lá no bem bom, talvez, né, ele dissesse que aquilo ali tudo foi
frutos do cartão de crédito, né? Aí, entrei no carro e a gente foi lá na minha casa. Quando chegou na minha casa, eu entrei na minha casa, eu disse, vem cá. Chamei ele lá no quarto. Nessa época, minha cama tinha quebrado, meu colchão tava no chão, meu guarda-roupa tinha se destruído, eu tinha colocado minhas roupas tudo dentro de uma caixona. Não, gente, eu tô te falando que nessa época o negócio tava feio pro meu lado, tava terrível. E aí, gente, eu só sei que na hora que eu falei assim, vem cá, você disse que eu tinha perfume da Boticário, não foi? Vamos lá. Aí tinha assim, gente, uma banquinha que só tinha, gente, um desodorante. Nem perfume nessa época eu tinha. Olha a situação que eu vivia. Cadê? Eu disse a ele, cadê o perfume da Boticário que você disse que eu tenho aqui? Aí ele viu lá, gente, que só tinha um desodorante. Aí eu disse, cadê? Se eu tivesse com um cartão de 5 mil reais, como você tá falando que eu tenho, eu não tava com uma cama boa aqui, eu não tava com um guarda-roupa? Cadê as roupas da Pitbull? Vamos lá, vamos pegar as roupas da Pitbull. Peguei minha caixa, gente, despejei as roupas, as roupinhas, tudo mulambinho, tudo aquelas roupinhas velhinhas, né? Não tinha aquelas roupas novas, aquelas roupas chique, glamurosa, não tinha nada disso, era roupa normal, gente, comum, nada de marca. E aí, gente, ele começou a ver, né? Ele começou a presenciar que realmente eu não tinha culpa daquela situação. Aí ele disse, não, mas agora você vai ver o resto. Vem cá na minha cozinha, porque você tá falando que aí no papel tem uma compra de R$1.000. Quem tem compra de R$1.000, meu filho, tá na bênção, né? Gente, e tinha acontecido essa situação das compras. Parece que tinha, não sei se era uma semana, 15 dias, mas era coisa de menos de 30 dias. Era coisa recente que eu lembro que as compras tinham sido feitas. Então quem faz uma compra de R$1.000, gente, 15 dias tinha que ter comida, não é? Então, vamos lá. Quando eu abri a geladeira, gente, nada dentro da geladeira. Uma situação que eu não sei nem como é que eu tava vivendo. Hoje eu me pergunto, meu pai, como era que eu vivia mesmo naquela época? Que eu não tô nem entendendo mais como era que eu vivia. Gente, eu não vivia, vegetava. A situação de vida que eu tava vivendo naquele tempo. E aí, quando, gente, foi pra eu mostrar o armário, vem cá agora eu quero que você veja o armário. O homem não quis nem ver o armário. Não precisa mais não. Eu já vi tudo que eu tinha que ver. Eu digo, não, você tem que ver. Eu peguei ele pelo braço, você tem que ver tudo. Aí abriu o armário, não tinha nada dentro do armário. O homem, gente, saiu dali com tanta pena de mim, coitado. O policial civil saiu com tanta dó de mim lá que ainda me convidou para almoçar. Ainda me convidou, gente. Vocês acreditam? Me convidou para almoçar. O coitado ficou com dó, com piedade da minha pessoa. E disse assim, Bárbara, eu posso te fazer um convite? Eu disse, o quê? Porque tá na hora do almoço, do meu almoço, eu queria convidar você pra gente almoçar. Ah, gente, você tá pensando que eu rejeitei o almoço? Eu achei que foi ótimo. Eu disse, vamos lá. E aí sentamos, com direito a uma Coca-Colazinha bem gelada, com limão. Direito a sobremesa. O menino homem me tratou tão bem que depois, no final da história, queria namorar até comigo, gente. Pensa. E aí, gente, no final da história, ele provou que eu não tinha culpa, que eu era uma vítima daquela situação, que tinham pego meus documentos, fizeram um cartão de crédito, me colocaram como dependente da mulher, gente. R$5.000 era o valor do cartão. E aí, pessoal, foi isso que aconteceu comigo na época. Eu fui, na época, acusada de gastar esse cartão de crédito. Eu, na época, estava sendo acusada. A mulher queria que me prendesse. A mulher era advogada. Falou para o policial, por que você não prende ela? Aí ele falou para ela, porque ela é tão vítima quanto você. Ela também não tem culpa de nada. Entendeu? E aí, gente, foi isso que aconteceu comigo. Então, eu passei por esse dilema, por essa tristeza na hora que eu estava ali sozinha, sem ninguém acreditar em mim, porque até então, gente, se eu não conseguisse provar, levasse ele na minha casa, até então eu era a culpada, eu era que ia estar gastando aquilo tudo, entendeu? E o bom é que, como tinha sido recente, tinha como provar logo, né? Porque já pensou se eu tivesse em uma situação de boa, tivesse bem financeiramente,
fosse uma mulher que gostasse aí das marcas da Pitbull. Porque tem gente que tem essa coisa de marca que se não usar marca morre, né? Tem gente que se não comprar uma bolsa de R$1.000, né, gente? E graças a Deus eu sempre fui muito simples. Eu nunca tive essa coisa de marca, eu sempre usei aquilo que me agrada. Então, pessoal, hoje esse vídeo eu trago para contar essa história, né, sobre quando acontece uma situação dessa com a gente. Eu acredito que muitos de nós, cada um de nós, já passamos por situações desse jeito, né? Pessoas que são acusadas injustamente, para provar que não foi a pessoa, é uma luta, gente. A gente sofre. Graças a Deus que esse meu caso foi um caso rápido, né? Que eu consegui provar rápido. Mas tem casos aí, gente, que as pessoas levantam falso contra a outra e a pessoa vive anos ali, ó, doente, amargurada. Porque você acha, gente, que esse pastor não viveu uma vida de amargura, de tristeza, de ódio, guardando essa frustração toda que fizeram com ele? A igreja, olha o que a igreja fez com ele, né? Tirou a carteirinha dele de pastor. Olha o que esse homem, gente, deve ter sofrido. Coitado desse homem. Esse homem tinha uma ferida dentro dele. Existe pessoas, gente, que tem uma ferida dentro de si. Essa ferida não cicatriza nunca. Tem ferida, gente, que a pessoa leva anos, fica velha. Tem gente que chega a morrer e aquela ferida tá ali dentro, ó. Machuca, palavras machuca, levantar falso machuca, né? Fazer fofoca machuca, porque a pior coisa que tem, gente, a tal da fofoca é um inferno. Depois vou gravar um vídeo falando sobre esse negócio de fofoca. Muito triste isso, né? Então é isso, pessoal. Hoje fica aqui esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vai desculpando aí qualquer coisa. Se vocês gostaram, compartilha. Gente, todas as vezes que vocês assistirem um vídeo meu, eu vou pedir a vocês, sabe esse dedinho de curtir? Ó, esse dedinho de curtir pra cima. Vai lá e aperta nesse dedinho. É muito importante esse dedinho aí pra mim, tá? Porque, gente, o YouTube, ele entende que foi um conteúdo que você gostou. E aí várias pessoas dão esse like de que gostou. O que o YouTube faz? Ele distribui esse meu vídeo para outras pessoas assistirem, entendeu? Além de vocês compartilharem, ele também faz a distribuição desse vídeo para outras. Por quê? Porque ele vai ver que tem muita gente curtindo, que tem muita gente gostando. Então ele entende o quê? Nossa, se tem muita gente curtindo, se tem muita gente gostando, então é porque é um vídeo legal, é um vídeo interessante, é um vídeo bom. Você entendeu, galera? Então assim, ó, todas as vezes abrir o meu vídeo, vai lá, gente, e aperta nesse curtir. Por favor, meus amores. Olha, pessoal, eu estou terminando o segundo vídeo daquela primeira história que aconteceu comigo, tá? A segunda parte já está ficando pronto. Sem falta, espere esse vídeo aí, tá bom? Tá ficando um vídeo bem legal, vocês vão gostar da história. Então é isso, gente, ó. Obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no meu canal, gente, porque tem muita coisa ainda aí, ó, pra vocês saberem, tá? É muita história. Eu sou uma pessoa que tem muita história pra contar. E se você gosta de ouvir, então você tá no lugar certo, você tá no canal certo, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, gente, se vocês deram risada, se alegraram o coração de vocês, curte pra mim, tá bom? Tchau, tchau! Beijos!